O oceano guarda segredos que nenhum mapa pode traçar. Lá embaixo, onde a luz do sol nunca chega, algo espera em silêncio absoluto. Imagine o mar como um véu infinito, cobrindo o que não queremos ver. E nesse véu há um ponto exato, a 670 metros de profundidade, onde as águas param de ser apenas frias e viram algo mais sombrio. Tudo começa na superfície. O mar parece calmo, quase convidativo. Ondas suaves quebram contra o casco de um navio de pesquisa e o ar salgado enche os pulmões dos que observam. Mas logo o mergulho inicia. Uma cápsula desce devagar, ligada por cabos finos como fios de teia. A luz do dia some aos poucos. Primeiro, o azul claro dá lugar a tons mais profundos, como se o oceano engolisse as cores uma a uma. A 50 metros, o mundo acima já é um borrão distante. O sol filtra fraco, dançando em raios que se perdem no vazio. Mais abaixo, o frio começa a apertar. A temperatura cai, mordendo a pele mesmo através das camadas de proteção. A pressão cresce, invisível mas implacável, como mãos invisíveis apertando os ombros. A 100 metros, o silêncio toma conta. Nenhum som de gaivotas, nenhum eco de ondas. Só o zumbido baixo dos motores da cápsula, ecoando no peito. O mar aqui é um espelho escuro, refletindo nada além de si mesmo. Peixes pequenos nadam em cardumes, suas escamas brilhando como joias fugidias. É bonito, de um jeito que prende o olhar. Mas há uma quietude que incomoda, como se o oceano prendesse a respiração. Enquanto descemos para os 200 metros, a luz some de vez. Lanternas artificiais cortam a escuridão, revelando paredes de coral que se erguem como ruínas antigas. O verde azulado dá lugar ao preto absoluto. Cada metro a mais traz um peso novo, uma sensação de que o mar nos esmaga devagar. O ar dentro da cápsula fica pesado, úmido, e os monitores piscam com dados que ninguém quer interpretar. Lá fora, formas se movem no escuro, contornos de criaturas que deslizam sem esforço, olhos que brilham por um instante antes de sumirem. O oceano é vivo aqui, mas de um jeito que parece errado, como se observasse de volta. Se você gosta de mergulhar nesses mistérios do fundo do mar, inscreva-se no canal para não perder as próximas revelações. Assim, continuamos essa jornada juntos, camada por camada. Agora, aos 300 metros, o silêncio vira algo palpável. É um vazio que engole sons, que faz o coração bater mais alto no peito. A cápsula treme levemente com a correnteza, mas não há vento aqui embaixo. Só água densa, pressionando de todos os lados. As luzes revelam o leito marinho se aproximando, irregular e coberto de sedimentos finos. Areia escura, rochas cobertas de musgo viscoso. É fascinante ver como a vida persiste. Anêmonas se abrem como flores noturnas. Caranguejos rastejam devagar, ignorando o intruso. Mas o frio agora é cortante, um abraço que gela os ossos. E o ar? Recirculado, mas carregado de um cheiro metálico, como se o mar infiltrasse tudo. Mais fundo ainda, a 400 metros, o oceano muda. A escuridão não é mais só ausência de luz, é uma presença. As lanternas lutam para iluminar e sombras dançam nas bordas do feixe. Aqui, o mar parece hostil, como se não quisesse visitas. A pressão aperta os ouvidos, mesmo com os ajustes. Dentro da cápsula, os ocupantes, cientistas quietos, olhos fixos nas telas, sentem o primeiro sinal de dúvida. Os cabos que os ligam à superfície estalam levemente, um lembrete frágil de que o mundo de cima ainda existe. Mas os sinais de rádio enfraquecem, virando estalos intermitentes. O que desce aqui embaixo pode não voltar intacto. A 500 metros, o contraste fica claro. A beleza no brilho bioluminescente de plânctons que flutuam como estrelas caídas, iluminando trechos do vazio. É hipnótico, quase pacífico. Mas por trás disso, a ameaça ronda.
O silêncio é quebrado por um ruído distante, um gemido baixo que vibra através da água. Não é um animal conhecido, não é o eco de uma rocha se movendo, é algo que não pertence, um som que arranha a mente. As luzes piscam por um segundo e uma sombra passa rápida, maior que qualquer peixe que já vimos. Ela some antes que possamos focar, deixando só o eco do que poderia ser. Os humanos aqui são meros observadores, frágeis como folhas ao vento. A cápsula desce devagar, seus sensores capturando imagens granuladas, áudio distorcido. Mas os registros param de ser claros. Um monitor falha, mostrando linhas pretas onde devia haver formas. Os que estão lá embaixo trocam olhares, mãos firmes nos controles, mas o suor escorre apesar do frio. Eles sabem que o mar não perdoa erros. Equipamentos que funcionaram em mergulhos anteriores agora hesitam, como se o oceano os rejeitasse. E quanto mais fundo, mais o local se revela. Esse ponto, a 670 metros, marcado em mapas antigos, onde expedições anteriores pararam. Relatos vagos falam de perdas de sinal, de câmeras que captam movimentos impossíveis. Ninguém avançou totalmente. Por quê? A 600 metros, o gemido volta, mais próximo. É um som grave, como metal rangendo em profundidade, misturado a um pulsar ritmado. As luzes da cápsula iluminam o que parece uma fenda no leito marinho, escura e convidativa. Dentro dela, nada se move, mas a sensação é de que algo observa. O contraste é cruel. A beleza das correntes que trazem vida efêmera e a ameaça de um vazio que engole tudo. Os humanos apertam os botões, enviam dados para cima, mas os retornos são curtos, incompletos. Um último sinal. Estamos aproximando o limite. Então, estática. E agora, à beira dos 670 metros, o mar sussurra um aviso. Nenhuma expedição cruzou essa linha por completo. O que espera ali embaixo não revela seus segredos facilmente. A cápsula paira agora exatamente aos 670 metros. O limite invisível que tantas expedições respeitaram. Lá em cima, no navio, os operadores prendem a respiração, olhos grudados nos monitores que transmitem imagens tremidas. Aqui embaixo, o silêncio é um peso morto, sufocando qualquer impulso de prosseguir. Mas a curiosidade humana é teimosa. Com um leve empurrão dos propulsores, a cápsula avança um pouco mais. Só 1 metro. 2. O mar reage como se ofendido. A pressão aumenta de repente, um aperto que faz o casco ranger baixinho, como ossos se partindo ao longe. As luzes cortam o escuro, revelando o que parece uma planície irregular no fundo. Rochas cobertas de uma crosta fina, como pele velha e enrugada. Pequenas criaturas rastejam devagar, bioluminescentes, traçando linhas de luz fraca no vazio. É bonito esse brilho sutil, como veias pulsando na escuridão. Mas o ar dentro da cápsula fica mais denso, carregado de umidade que gruda na pele. Os ocupantes, 2 mergulhadores experientes, vozes baixas nos intercomunicadores, sentem o primeiro arrepio que não vem do frio. Algo mudou. O som volta. Aquele gemido grave de antes, mas agora mais ritmado. Como um coração batendo embaixo da terra. Eles ativam os sonares, ondas de eco se espalham, mapeando o que está além. O retorno é estranho. Formas alongadas, não rochas, não animais conhecidos, contornos que se movem devagar, como se o leito marinho respirasse. Uma sombra maior surge no canto da visão, deslizando paralela à cápsula. Não é rápida, mas deliberada, como se acompanhasse o intruso. As lanternas a perseguem, mas ela se dissolve no preto, deixando só um rastro de partículas que flutuam preguiçosas. O contraste é cruel. A delicadeza dessas luzes vivas, dançando como vagalumes perdidos, e a ameaça de algo maior, algo que não quer ser visto. A 672 metros, o sinal de rádio falha pela primeira vez de verdade. Estalos substituem as vozes claras do navio. "Tudo bem aí embaixo?" A resposta demora, ecoando distorcida. "Sim."
mas o sonar mostra algo se aproximando. Eles não dizem mais. Dentro da cápsula, mãos suadas ajustam os controles. Os humanos são tão pequenos aqui, bolhas de metal e esperança contra um oceano que não perdoa. Equipamentos que pareciam infalíveis agora piscam warnings em vermelho, sensores capturando ruídos que os computadores não classificam. Um gravador de áudio rola em loop, registrando o gemido que cresce, misturado a um sussurro de bolhas subindo do nada. Mais adiante, a planície dá lugar a uma depressão. Uma espécie de vala, não marcada em nenhum mapa moderno. As luzes mergulham ali, iluminando paredes lisas, quase polidas, como se esculpidas por mãos antigas. Vida se agarra às bordas, corais retorcidos, peixes de olhos grandes que param e encaram, imóveis. É fascinante essa persistência no escuro eterno, mas o silêncio é quebrado de novo. O gemido vira um ronco baixo, vibrando através da água e fazendo os vidros da cápsula tremerem. Uma sombra passa bem na frente agora, bloqueando a luz por um segundo inteiro. Maior que um submarino, mais fluida que qualquer criatura catalogada. Ela roça o casco? Não, mas o impacto é sentido no peito, um baque surdo que acelera o pulso. Se você se sente atraído por esses abismos ocultos, inscreva-se no canal para acompanhar o que vem a seguir nessa descida perigosa. Juntos, desvendamos o que o mar esconde. Aos 675 metros, o contraste se aprofunda. Acima da vala, plânctons brilham em nuvens suaves, criando um véu de luz que engana os olhos, prometendo paz. Mas abaixo, o escuro é absoluto, um buraco que suga tudo. Os ocupantes enviam uma sonda à frente, um braço mecânico com câmeras. Ela desce devagar, transmitindo imagens granuladas, sedimentos se agitando como se algo os perturbasse. Então o feed corta, estática preta, e o braço para de responder. Lá em cima, no navio, alarmes soam baixinho. "Peguem eles de volta", ordena o capitão, voz firme mas tensa. Mas os cabos puxam em vão. A sonda está presa ou perdida. O gemido pulsa mais forte agora, ecoando nas paredes da vala. Não é só som, é uma presença, algo que observa e julga. As sombras dançam nas bordas das luzes, multiplicando-se, como se o oceano conspirasse contra os visitantes. Os humanos dentro da cápsula trocam olhares longos, sem palavras. Um deles anota em um tablet: movimento não identificado 10 metros à frente. Mas o tablet falha em seguida, tela escurecendo como se drenada. O frio penetra mais, apesar dos aquecedores, e o ar recirculado carrega um cheiro novo, salgado e antigo, como decomposição lenta. Eles tentam avançar mais um pouco, para os 680 metros. A cápsula desce, propulsores zumbindo contra a correnteza invisível. O leito aqui é diferente. Sulcos profundos, como marcas de garras gigantes arrastadas séculos atrás. Luzes revelam conchas quebradas, espalhadas como restos de uma batalha esquecida. Beleza e ameaça se entrelaçam. Um cardume de criaturas translúcidas nada em harmonia. Suas formas etéreas contrastando com o ronco que agora parece vir de todos os lados. Uma sombra emerge da vala, subindo devagar. Ela circunda a cápsula, um contorno vago que bloqueia as lanternas. Por um instante, olhos, pontos de luz própria que fixam, curiosos ou famintos. Os sinais para a superfície viram fragmentos. Estamos vendo formas, não conseguimos. Então, silêncio. No navio, os operadores congelam, mãos paralisadas nos controles. A pressão nos 685 metros esmaga qualquer ilusão de controle. O casco geme mais alto e o gemido do mar se funde a ele, um coro sombrio. Os ocupantes ativam luzes de emergência, feixes fortes que cortam o escuro, mas revelam pouco, só mais sombras se movendo em sincronia como um enxame vivo. A 690 metros, o limite se impõe de novo. A cápsula para, presa por uma força que não é só pressão, correntes fortes ou algo puxando
O ronco vira um rugido abafado, vibrando nos dentes. Sombras se fecham e as luzes piscam uma a uma. Os humanos são fantasmas aqui, observadores que o mar tolera por pouco tempo. Registros incompletos sobem pela última transmissão. Imagens borradas de algo se aproximando, um som que arranha a alma. Nenhuma expedição avançou totalmente por aqui, e agora parece que nem essa vai voltar inteira. O oceano guarda seu segredo um pouco mais fundo, sussurrando que alguns lugares não foram feitos para olhos humanos. O que espera além dos 700 metros? Um silêncio que devora. A escuridão aos 700 metros é como um manto vivo, apertando devagar, sem pressa. A cápsula desce mais um pouco, guiada por propulsores que zumbem fracos contra a água densa. O casco range agora com frequência, um som que ecoa dentro do peito como um aviso particular. Lá fora, o vazio parece infinito, mas há toques de luz, pontos bioluminescentes piscando como estrelas errantes, criando padrões que hipnotizam. São belos esses lampejos, como um céu noturno invertido, prometendo segredos suaves. Mas o frio morde mais fundo, infiltrando as juntas da cápsula, e o ar dentro carrega um peso úmido, como se o mar respirasse junto. Os ocupantes sentem isso tudo sem palavras, olhos fixos nas telas, que mostram linhas tremidas de dados. Um deles ajusta um mostrador, mas o instrumento hesita, números pulando como se confusos. A pressão aqui esmaga não só o metal, mas a vontade de prosseguir. O sonar emite pulsos e os ecos voltam distorcidos, formas que se alongam e encurtam, como se o leito marinho se movesse devagar. Não são rochas fixas, nem correntes previsíveis. É algo que pulsa, vivo de um jeito que não combina com o silêncio ao redor. Aos 710 metros, o gemido retorna, mais insistente. Não é só um som. Vibra através da água, fazendo as luzes da cápsula tremerem levemente. Vem de baixo, da vala que se abre mais larga agora, um abismo que suga a visão. As lanternas mergulham ali, revelando paredes cobertas de uma camada fina, quase como teias de algas antigas, penduradas imóveis. Pequenas criaturas se agarram a elas, olhos brancos refletindo o feixe, imóveis como sentinelas. É fascinante. Essa quietude viva, um equilíbrio frágil entre o que respira e o que espera. Mas o ronco cresce, misturado a um estalo distante, como ossos se partindo embaixo da lama. A cápsula avança para os 720 metros. O contraste aperta o coração. Acima, nuvens de plânctons flutuam em véus luminosos, dançando com correntes suaves que trazem um ar de tranquilidade falsa. Abaixo, o escuro engole tudo. Um buraco sem fundo que sussurra ameaças. Os humanos dentro são sombras eles mesmos, mãos firmes nos controles, mas o suor escorre frio pela nuca. Equipamentos que pareciam confiáveis agora falham em pedaços. Um sensor de temperatura apaga, outro capta leituras impossíveis, calor onde só devia haver gelo. Os cabos para a superfície esticam, finos e vulneráveis, transmitindo imagens que chegam borradas no navio lá em cima. No convés, os operadores observam em silêncio tenso. Monitores mostram a cápsula como um ponto piscante, mergulhando em território desconhecido. Eles estão indo fundo demais, murmura um técnico, mas ninguém responde. Os sinais de rádio viram ecos curtos, palavras cortadas por estática. Vendo, movimento, na vala. Então, nada. A pressão nos 730 metros faz o casco gemer mais alto, um lamento que se funde ao ronco do mar. Sombras surgem nas bordas das luzes, contornos que se aproximam e recuam, como dedos testando a superfície da cápsula. Uma delas roça de leve, um toque que não é sólido, mas faz o metal vibrar. Se você acompanha essas descidas ao desconhecido, inscreva-se no canal para não perder o que o abismo reserva a seguir. Assim, mergulhamos juntos nesse silêncio perigoso. Aos 740 metros, o oceano revela mais de sua dualidade cruel.
Luzes bioluminescentes traçam caminhos no escuro, como rios de prata fluindo devagar, iluminando conchas iridescentes que brilham como joias perdidas. É bonito, quase poético, esse brilho que persiste onde nada mais deveria. Mas o ronco vira um pulsar ritmado, ecoando das paredes da vala, como um coração antigo acordando. As sombras se multiplicam agora, deslizando em padrões que o sonar não mapeia direito. Elas circundam a cápsula, bloqueando feixes de luz por instantes, deixando só o eco de algo grande demais para ser nomeado. Os ocupantes ativam uma câmera extra, um braço que se estende para fora. Ela captura imagens granuladas, sedimentos se agitando no fundo da vala, como se algo os removesse devagar. Então, uma forma surge no quadro, alongada e fluida, olhos que piscam uma vez antes de sumir. Não é peixe, não é máquina. O feed treme e a câmera para, presa em um emaranhado invisível. Lá em cima, no navio, alarmes piscam baixinho, mas os cabos puxam em vão. A perda é silenciosa, como se o mar a engolisse sem esforço. A 750 metros, o frio se torna uma presença constante, grudando na pele apesar das camadas. O ar recirculado cheira a sal e metal enferrujado, e os vidros embaçam por dentro. A cápsula desce mais, propulsores lutando contra uma correnteza que surge do nada, puxando para o lado. O leito aqui é marcado por sulcos mais profundos, linhas retas que cortam a lama como feridas cicatrizadas. Vida se agarra às bordas, anêmonas pulsando devagar, caranguejos de pinças luminosas rastejando em busca de restos. Contraste amargo, essa teia de existência frágil, e o pulsar que agora vibra nos ossos, um som que arranha a mente sem palavras. Sombras passam mais perto aos 760 metros. Uma delas bloqueia a luz principal, mergulhando a cápsula em breu por um segundo eterno. O ronco explode em volume, um rugido abafado que faz os dentes rangerem. Os humanos apertam os assentos, olhos arregalados nas telas que falham uma a uma. Um monitor mostra linhas pretas, outro capta áudio puro, o pulsar misturado a um sussurro de bolhas subindo, como respiração pesada. Os sinais para a superfície viram fragmentos, sombras, se fechando. Não conseguimos. Estática engole o resto. No navio, o capitão caminha devagar, mãos cruzadas nas costas. Os operadores congelam, esperando um retorno que não vem. A pressão nos 770 metros esmaga qualquer plano de retirada fácil. O casco range como se vivo, e as sombras dançam em sincronia, um balé sombrio que cerca a cápsula. Elas tocam de novo, um roçar que ecoa no peito, deixando um rastro de frio que não explica. Aos 780 metros, o abismo da vala se alarga, paredes se afastando em um vazio que suga as luzes. Plânctons brilham em nuvens densas, criando ilusões de portais luminosos, belos e traiçoeiros. Mas o pulsar acelera, ecoando de todos os lados agora, como se o mar inteiro respondesse. Uma sombra maior emerge do fundo, subindo devagar, contorno que engole o feixe da lanterna. Por um instante, detalhes. Texturas rugosas, movimento que não é nado, mas ondulação. Ela para, pairando, e os ocupantes sentem o peso de um olhar invisível. Equipamentos desistem aos poucos. O sonar apita em erro. Câmeras transmitem só preto. Os cabos tremem, finos laços com o mundo de cima que enfraquecem. Os humanos são poeira aqui. Observadores que o oceano testa e rejeita. Registros sobem incompletos, pedaços de som e imagem que chegam distorcidos no navio. Algo nos segue. Capta um último áudio, voz baixa e tensa. Então, o silêncio volta, mais pesado que antes. A 790 metros, o ronco se acalma, mas não some. É um truque, uma pausa que constrói expectativa. Sombras recuam para as bordas, deixando a cápsula sozinha no escuro. O contraste final, beleza nos lampejos que piscam solitários, ameaça no pulsar que ecoa fraco, prometendo retorno. A cápsula paira,
presa entre descer mais ou subir, mas o mar decide por si. Um puxão sutil, e ela desce 1 metro a mais, contra a vontade. O local submerso guarda camadas que nenhuma expedição tocou de verdade. Além dos 800 metros, o silêncio devora o que resta de luz. O que pulsa ali embaixo não perdoa a curiosidade. Aos 800 metros, o escuro se fecha como uma cortina pesada, sem furos para escapar. A cápsula desce devagar, seus propulsores sussurrando contra a água, que parece mais espessa aqui, como mel negro. O casco vibra levemente, um tremor que sobe pelos assentos e se instala nos ossos. Lá fora, o vazio é total, mas não vazio de todo. Pontos de luz bioluminescente piscam isolados, como almas perdidas sinalizando no breu. São delicados, esses brilhos, traçando arcos suaves que iludem o olhar, prometendo um mundo de maravilhas escondidas. Mas o frio agora é um inimigo vivo, rastejando pelas juntas, e o ar dentro da cápsula carrega um cheiro de sal podre, como se o mar infiltrasse os filtros. Os ocupantes mantêm os olhos nas telas, que mostram ecos fracos do sonar, linhas irregulares, formas que se dobram e esticam, como se o leito marinho respirasse devagar. Um deles estende a mão para um controle, mas hesita, sentindo o peso da pressão que esmaga tudo ao redor. A 810 metros, o ronco retorna, baixo e constante, ecoando das profundezas da vala. Não é só som, é uma vibração que faz os dentes formigarem, um pulsar que se sincroniza com o coração, devagar, deliberado. As luzes da cápsula cortam o escuro, revelando paredes da vala cobertas de sedimentos finos, como poeira de séculos acumulada. Pequenas criaturas se movem ali, translúcidas e lentas, suas formas ondulando como véus rasgados. É bonito, esse movimento etéreo, um lembrete de que a vida teima em persistir onde o sol nunca tocou, mas o contraste morde fundo. Acima, os lampejos bioluminescentes formam padrões suaves, como um céu estrelado debaixo d'água, calmo e convidativo. Abaixo, o ronco cresce, misturado a um estalo seco, como galhos se quebrando embaixo da lama. Sombras surgem nas bordas do feixe de luz, contornos que deslizam paralelos à cápsula, testando a distância. Uma delas se aproxima maior que as anteriores, bloqueando a visão por um instante. Não é sólida, mas o toque fantasma faz o metal ranger, um eco que ressoa no peito. Os humanos dentro são meros pontos nessa imensidão, bolhas de ar e metal contra um oceano que observa de volta. Equipamentos piscam warnings, sensores capturando leituras que não fazem sentido. Temperaturas que sobem onde só devia haver gelo eterno. A 820 metros, o sinal para a superfície enfraquece mais. Palavras saem cortadas pelos intercomunicadores. Ecos de vozes do navio, perguntas que se perdem em estática. Status? Nada responde de imediato. Dentro da cápsula, mãos ajustam antenas, mas o cabo principal treme, fino como um fio prestes a romper. O ronco pulsa mais forte agora, vindo de múltiplas direções como se a vala inteira respondesse. As luzes revelam sulcos no fundo, marcas profundas que cortam a crosta como cicatrizes antigas. Vida se agarra às bordas, corais retorcidos que brilham fraco, peixes de olhos vazios que param e encaram imóveis. Fascinante essa quietude teimosa, um equilíbrio entre o que sobrevive e o que ameaça engolir. A cápsula desce para os 830 metros, lutando contra uma correnteza que surge do nada, puxando para o lado como dedos invisíveis. O contraste aperta. Nuvens de plânctons luminosos flutuam acima, criando véus que dançam suaves, iludindo com paz. Mas o pulsar do ronco vibra nos vidros, fazendo-os embaçar por dentro. Uma sombra passa bem na frente, alongada e fluida,
engolindo o feixe principal por segundos que parecem horas. Ela roça o casco de leve, um arranhar sutil que ecoa como unhas em metal. Os ocupantes congelam, olhares trocados no escuro da cabine. Um monitor falha, tela escurecendo em linhas pretas, e o gravador de áudio capta só o ronco, amplificado, misturado a um sussurro de bolhas subindo devagar. No navio lá em cima, o convés fica quieto, operadores com olhos fixos nos dados que chegam aos pedaços. Imagens granuladas mostram a vala se alargando, um abismo que suga tudo. Eles estão demorados demais, diz um técnico baixinho, mas o capitão só acena, mãos cruzadas, esperando o inevitável. A pressão nos 840 metros esmaga o ar, tornando cada respiração pesada. O ronco vira um coro baixo, ecoando das paredes, como vozes antigas murmurando segredos. Sombras se multiplicam, circundando a cápsula em um padrão lento, deliberado. Elas tocam de novo, um roçar que faz os propulsores falharem por um instante, deixando a descida depender só da gravidade. Se você sente o chamado desses abismos silenciosos, inscreva-se no canal para mergulhar mais fundo conosco na próxima parte dessa jornada sombria. Assim, revelamos o que o mar guarda passo a passo. Aos 850 metros, o escuro ganha textura, como um tecido vivo que se fecha ao redor. As luzes lutam para penetrar, revelando o fundo da vala coberto de uma camada viscosa, como pele enrugada de algo imenso. Pequenos organismos rastejam ali, bioluminescentes, traçando linhas de luz que piscam e somem, belos como fogos distantes. Mas o pulsar acelera, vibrando através da água e fazendo o casco gemer em resposta. Uma sombra emerge do centro da vala, subindo devagar, contorno que bloqueia metade do feixe. Por um segundo, detalhes surgem, ondulações que não são nado, mas contração, como músculos se movendo embaixo de uma casca invisível. Ela paira, e o ronco para, deixando um silêncio que sufoca mais que o som. Os humanos dentro apertam os controles, suores frios escorrendo apesar do gelo. Equipamentos desistem aos poucos. O sonar emite pulsos vazios. Câmeras transmitem só borrões pretos. Os cabos para cima esticam, transmitindo fragmentos de áudio que chegam distorcidos no navio. Um eco de respiração pesada misturado ao pulsar que volta mais próximo. A 860 metros, o contraste é impiedoso. Acima, os plânctons brilham em padrões hipnóticos, como um véu de estrelas caídas, prometendo tranquilidade. Abaixo, o silêncio pós-ronco é uma ameaça maior, um vácuo que espera para preencher. Sombras se fecham, tocando o casco com frequência agora, arranhões que ecoam no peito como alertas pessoais. A cápsula desce para os 870 metros, presa em uma correnteza que a gira devagar. O leito aqui é plano por um trecho, coberto de conchas quebradas e sedimentos agitados, como restos de algo que passou por ali há eras. Vida persiste, anêmonas se abrem lentas, caranguejos luminosos rastejam em busca de migalhas. É tocante essa fragilidade no abismo, um fio de esperança contra o vazio. Mas o pulsar retoma, grave e ritmado, ecoando de buracos no chão que as luzes mal tocam. Uma sombra maior surge, circundando de perto, e por um instante o feixe capta um movimento. Algo se contorcendo no escuro, maior que qualquer sombra anterior. No navio, alarmes soam baixinho, mas ninguém mexe. Os operadores veem os sinais enfraquecerem, imagens que param em estática. "Puxem eles agora", ordena o capitão, voz tensa no silêncio do convés. Mas os cabos respondem devagar, como se o mar os segurasse. A pressão nos 880 metros faz tudo ranger. Um lamento contínuo que se funde ao pulsar. Sombras dançam em sincronia, um enxame que testa os limites da cápsula, roçando e recuando.
Os ocupantes ativam luzes de emergência, feixes fortes que cortam o breu, mas revelam só mais vazio, com toques de movimento nas bordas. Aos 890 metros, o ronco explode em volume por um segundo, vibrando nos dentes e nos ossos. Então, silêncio de novo, mais opressivo. O contraste final aperta. Beleza nos lampejos isolados que piscam como adeus, ameaça no pulsar que ecoa fraco, prometendo mais. A cápsula paira, propulsores parados, como se o mar a convidasse a descer sozinha. Sombras se aproximam, contornos que se fundem no escuro, deixando só o eco de algo vivo e antigo. O local submerso sussurra que o fim da descida guarda mais do que sombras. Além dos 900 metros, o silêncio engole o que resta de sanidade. O que observa ali não revela tudo de uma vez. Aos 900 metros, o breu se torna um abraço sufocante, apertando sem piedade. A cápsula desce um pouco mais, guiada por um impulso final dos propulsores que zumbem fracos, como um suspiro exausto. O casco range agora com um tom mais agudo, ecoando no peito como um aviso que não pode ser ignorado. Lá fora, o vazio pulsa devagar, mas há toques de luz, fiapos bioluminescentes que se acendem e apagam, como olhos piscando no escuro infinito. São suaves esses lampejos, traçando curvas preguiçosas que encantam por um instante, como um sonho distante em meio ao pesadelo. Mas o frio penetra tudo, grudando nas paredes da cápsula. E o ar dentro fica denso, carregado de umidade que pesa nos pulmões, como se o mar já respirasse ali dentro. Os ocupantes sentem o limite se aproximar sem palavras, mãos firmes nos controles, olhos grudados nas telas que piscam com dados incompletos. Um deles verifica o cabo de ancoragem, mas o mostrador treme, números dançando como se confusos pela pressão. A 910 metros, o pulsar retorna, grave e insistente, vibrando através da água como um coração antigo batendo no fundo da terra. Não vem de um só lugar. Ecoa das paredes da vala, multiplicando-se em camadas que envolvem a cápsula. As luzes cortam o escuro, revelando o leito coberto de uma crosta irregular, como casca rachada de algo imenso e adormecido. Pequenas formas se movem ali, translúcidas e lentas, suas silhuetas ondulando no feixe, presas entre a vida e o esquecimento. É tocante, essa persistência frágil, um sussurro de existência onde tudo deveria parar. Mas o contraste corta fundo. Acima, os plânctons formam véus luminosos que flutuam suaves, criando ilusões de portais tranquilos como convites para um descanso eterno. Abaixo, o pulsar acelera, misturado a um estalo baixo, como pedras se movendo embaixo da lama. Sombras emergem das bordas da vala, contornos que deslizam devagar, testando o ar ao redor da cápsula. Uma delas se aproxima, maior que as outras, bloqueando a luz principal por um momento que estica o tempo. Não é um toque direto, mas o eco chega, um tremor que faz os vidros vibrarem. Os humanos aqui são nada mais que ecos eles mesmos, frágeis contra a imensidão que os cerca. Equipamentos que aguentaram até agora hesitam. Um sensor apita em erro, captando vibrações que os computadores não nomeiam, como se o mar rejeitasse as máquinas tanto quanto as almas dentro delas. A 920 metros, o sinal para a superfície vira um fio tênue. Vozes do navio chegam distorcidas, perguntas que se perdem em ruído branco. Vocês estão bem? Subam agora. A resposta demora, ecoando fraca pela estática. Dentro da cápsula, o ar recirculado cheira a metal úmido e o suor escorre frio pela pele. O pulsar cresce, um ronco que ressoa nos ossos, como se o oceano respondesse à presença indesejada. As luzes revelam sulcos no fundo, marcas profundas que serpenteiam como veias expostas, levando a um ponto central na vala. Vida se agarra às bordas, corais que brilham fraco, como feridas luminosas, e criaturas de olhos grandes que param, encarando o intruso com uma quietude que incomoda. Fascinante,
esse equilíbrio tênue, onde o belo e o mortal se tocam sem se misturar. A cápsula avança para os 930 metros, propulsores lutando contra uma força que puxa para baixo, sutil, mas implacável. O contraste aperta o peito. Nuvens de luz acima dançam em harmonia falsa, prometendo paz em meio ao caos. Mas o ronco explode em um pico, vibrando através da água e fazendo o casco gemer alto, um lamento que ecoa no vazio. Uma sombra surge bem à frente, alongada e fluida, engolindo o feixe da lanterna por segundos eternos. Ela se move não como nado, mas como ondulação, roçando o metal com um arranhar que ressoa no interior, deixando um rastro de frio que não explica. Os ocupantes congelam, mãos paralisadas nos braços dos assentos. Um monitor falha de vez, tela escurecendo em preto absoluto, e o gravador capta só o ronco, amplificado, misturado a um sussurro de bolhas que sobem devagar, como respiração de algo acordando. No navio lá em cima, o convés mergulha em tensão muda. Operadores com olhos fixos nos dados que chegam em pedaços, imagens borradas de sombras se movendo. Eles cruzaram o limite, murmura um técnico, voz baixa no silêncio pesado. O capitão acena devagar, ordenando a tração nos cabos, mas eles respondem lentos, como se presos em teias invisíveis. A pressão nos 940 metros esmaga qualquer ilusão de retorno fácil. O ronco pulsa em ritmo, ecoando das profundezas, e as sombras se fecham em círculo, um balé sombrio que cerca a cápsula por todos os lados. Elas tocam de novo, roçando o casco com frequência, um coro de arranhões que faz os dentes rangerem. Se você se perde nesses mistérios abissais, inscreva-se no canal para não perder as sombras que ainda espreitam nessa descida final. Assim, enfrentamos o desconhecido lado a lado. Aos 950 metros, o escuro ganha peso, como uma presença que observa de perto. As luzes lutam para iluminar, revelando o centro da vala, um poço negro que suga o feixe, sem fundo visível. Pequenos organismos piscam ali, bioluminescentes, traçando padrões que hipnotizam por um instante, belos como fogos, em noite sem fim. Mas o pulsar vira um rugido abafado, vibrando nos vidros e nos ossos, como se o mar inteiro respondesse ao avanço. Uma sombra emerge do poço, subindo devagar, contorno imenso que bloqueia tudo. Por um segundo, o feixe capta texturas, rugas que se movem, um brilho interno que não é luz, mas algo vivo e antigo. Ela paira, e o ronco para, deixando um silêncio que esmaga mais que o som. Os humanos dentro ativam protocolos de emergência, luzes fortes cortando o breu, mas revelam só mais sombras, multiplicadas, dançando em sincronia. Equipamentos desistem em cascata, sonar em silêncio, câmeras em estática pura. Os cabos tremem violentamente, transmitindo um último fragmento de áudio para o navio. Um eco de respiração acelerada, cortado pelo ronco que volta, ensurdecedor. A 960 metros, o contraste é o golpe final. Acima, os plânctons brilham em véus etéreos, como um adeus luminoso ao mundo de cima. Abaixo, o poço pulsa, sombras se fundindo em uma massa que cerca a cápsula, tocando e recuando, testando a frágil casca de metal. A cápsula gira devagar na correnteza, propulsores mortos, descendo 1 metro a mais contra a vontade. O ronco explode em volume, vibrando tudo, e as sombras se fecham de vez, engolindo as luzes. No navio, os cabos se esticam ao limite, puxando com força. Mas o retorno é lento, imagens que param em preto. Os ocupantes são engolidos pelo silêncio que segue, um vácuo que devora sons e esperanças. Registros sobem incompletos, pedaços de sombra e pulsar que chegam distorcidos, deixando o que veio antes como um eco distante. Nenhuma expedição avançou totalmente nesse local submerso.
O que guarda o poço além dos 970 metros sussurra que alguns segredos voltam mudados, ou não voltam. O mar fecha os olhos e o silêncio reina.